Olá pessoal, primeiramente bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A gente essa semana irá trabalhar pela ferramenta do YouTube, como a gente já vinha trabalhando no semestre anterior. E hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre colocação pronominal. A gente viu no semestre passado pronomes, a gente vai ver a colocação pronominal e depois outros casos também relacionados à mesma. Então sejam todos bem-vindos, vamos à continuidade. Então, primeiramente, quando eu vou trabalhar um pouquinho de pronomes, eu tenho que entender que existe uma série de categorias. Essas categorias são denominadas próprias, mesóclises e éclises. Então, elas sempre nos acompanham em diversas questões do nosso cotidiano, no nosso falar, do nosso escrever, do nosso trabalhar. Então, quando eu vou trabalhar pronomes, que eu tenho vários tipos de pronomes, sejam eles demonstrativos, de tratamento, pessoais, enfim, eu trabalho com uma série de outros fatores. Esses fatores, eles influenciam na língua portuguesa. Por exemplo, os pronomes oblíquos átomos se unem ao verbo de forma próclita, mesóclita e eclíptica. A sua colocação dependerá da regra da colocação pronominal. E o que é a próclise? É o pronome que se posiciona antes do verbo. A mesóclise, o pronome se posta ao meio do verbo. E a éclise, o pronome se coloca após o verbo. Então, é bem simples de identificar. Quando o pronome vier antes do verbo, próclise. Quando ele vier no meio, mesóclise. Quando ele vier posterior, ênclise. Então, esse conteúdo ele é bem simples de assimilar, basta ter um pouco mais de atenção. Esse primeiro emprego, que a gente vai ver agora, emprega-se a próclise. Ao iniciarmos frases com qualquer vocábulo, por exemplo, essa cidade me traz lembranças. Qual é o verbo? O verbo é essa partezinha aqui atrás. Então, o pronome, a próclise, ela está vindo antecedendo esse pronome. Ela vos faz muito bem. Aqui a gente tem o caso faz, que é o verbo, e a próclise, que é vós, que está antecedendo. Ao iniciarmos com atrativos, condições, advérbios, alguns pronomes, por exemplo, espero que nos traga boas notícias. Observe que traga, ela vem do verbo trazer, que também está antecedendo. Então, antecedendo também um pronome. Nunca mais te abandonarei. Abandonarei, que é o verbo, vem precedido da próclise, certo? Emprega-se mesóclise ao iniciarmos frases com o verbo no futuro, ou seja, o verbo no meio. Por exemplo, quando eu digo assim, indicá-lo se for preciso. Então, ele vem do verbo indicar após o verbo. No meio do verbo, no meio dos verbos, indicar e preciso. Para resolver o problema da intolerância, torna-se imprescindível a existência de políticas direcionadas. Observe que se torna-se vem do verbo tornar e vem também antes do verbo existência, no meio dos dois verbos. Ao iniciarmos frases com verbo no futuro do pretérito, dir-me tudo se eu tivesse agido. Então, dir-me, ele vem no futuro pretérito, a qual vem também antecedido, depois vem no meio dos dois verbos. A gente tem, pessoal, emprega-se a ênclise, ao iniciarmos frases com verbos. Disse-me, segundo ele, toda a verdade, ou seja, vem no final. Ao entrar no meu carro, falou-me. Observem que entrar um verbo, falou outro verbo, e ela vem no final. Com verbos imperativos, certo? Traga-me um pouco de carinho. Traga, no meio do verbo trazer, que também tem no final. Com verbos de infinitivo, que embora a situação estivesse tão séria, as iniciativas foram direcionadas a não minimizá-las. Então, a próclise também ela vem no final, pois ela vem, a próclise não, a ênclise ela vem no final, pois ela vem a final de verbos. Colocação nos tempos compostos nas locuções. A gente tem os tempos compostos, sem atrativo, por exemplo, os comentários o tinham deixado inquieto. Então, observe que vem também o emprego nessa questão.
empregos, no caso uma prótese antes do feto. Os comentários tinham deixado inquieto. Então observe que vem no meio dos dois verbos, no caso uma mesóclise, e os comentários tinham deixado inquieto, no caso uma ênclise. Com atrativo, alguém me tinha perguntado se realmente valeu a pena. Alguém tinha me perguntado se realmente valeu a pena. Observe que na primeira oração, tem uma próclise, que ela vem antes de um verbo. Lá no segundo alternativo vem uma mesóclise, pois ela vem depois de um verbo. A gente tem o auxiliar mais definitivo, por exemplo, a crise econômica do país pode me trazer sérios prejuízos. Então, vem no meio de dois verbos, da mesma forma no seguinte, e por último, vem no final. Com atrativo, a crise econômica não me deve trazer prejuízos. Então, também vem uma próclise antes do verbo, na próxima uma mesóclise e na última uma ênclise. Auxiliar mais gerúndio, que é o sim atrativo. A crise econômica está me trazendo prejuízos. A crise econômica está me trazendo prejuízos e a crise econômica está trazendo-me prejuízos. Então, vem de formas escritas de formas variadas, porém, cada uma tem sua categoria. Na próxima, a gente vai ver com atrativo. A crise econômica não está trazendo prejuízos. A crise econômica não está me trazendo prejuízos. A crise econômica não está trazendo-me prejuízos. Então, se vocês observarem, são empregadas a próclise, a mesóclise e a ênclise. Então, essa foi nossa aula. Obrigada.